Oiê, bora para o nosso Direto à Fonte? Olha só, eu venho trazendo um assunto muito importante para você do departamento pessoal, porque eu sei que é um assunto polêmico, devido a muitas consultorias, muitas pessoas entenderem o contrário, mas a dona Receita Federal do Brasil, no último dia 14 de junho, ela trouxe esclarecimento para nós do departamento pessoal sobre o intervalo intrajornada e sua incidência previdenciária. E essa é a grande polêmica que é muito importante para nós, do departamento pessoal, entender sobre essa manifestação da Receita Federal do Brasil. Pois bem, antes de falar sobre esse esclarecimento, eu quero te lembrar sobre esse intervalo interjornada. Para quem não sabe, né, ou para quem está confuso, porque temos o intervalo inter e o intrajornada, o intervalo que eu vou falar aqui agora para você sobre esse esclarecimento da Receita é o intervalo intrajornada. E o intrajornada é aquele intervalo que acontece dentro da jornada de trabalho. E lá no nosso artigo 71, parágrafo 4 da CLT, ele traz para a gente que, vou até deixar aqui para vocês lerem, que a não concessão ou a concessão parcial desse intervalo entre a jornada mínimo para repouso, para alimentação, seja ele para empregados urbanos ou rurais, implica no pagamento de natureza indenizatória, preste atenção nessa palavra, tá? Apenas do período suprimido. E esse período teria um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal do trabalho. Isso é o que diz para a gente esse parágrafo 4, conforme vocês estão vendo aqui. E o que isso quer nos dizer? Que aquele empregado que não tira o seu intervalo completo, tá? Para repouso, né? Para alimentação, a empresa tem que indenizar esse intervalo suprimido com esse acréscimo de 50%. Então, se eu sou um empregado ali e eu não, né, fiz o intervalo, não tirei esse intervalo, esse período eu tenho que ir lá e fazer esse acréscimo de 50%. E aí, por se tratar de uma verba indenizatória, que não teria nenhuma incidência a essa indenização, certo? Errado. Aí que tá o ponto, aí que tá o X da questão. Não está certo nada, tá? Tá errado essa interpretação e é esse o esclarecimento que eu quero trazer para vocês aí, conforme falei lá no início do vídeo, que a dona Receita trouxe para gente. E o que ela nos diz? Ela publicou uma solução de consulta COSIT de número 108, e essa solução de consulta, ela trouxe esse esclarecimento sobre a incidência da contribuição previdenciária, ou seja, do nosso INSS, sobre essa verba de intervalo intrajornada indenizado. E essa COSIT, eu vou até deixar aqui também para vocês, esse parágrafo, né, o que diz aí sobre a COSIT, ela fala para a gente que, após a vigência da Lei 13.467, lá de 2017, a nossa, né, lei que trouxe a nossa reforma trabalhista, a verba paga em razão da supressão parcial ou total do intervalo intrajornada integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de salários e salário-contribuição. Estão vendo aí? Ou seja, nada de achar que não tem incidência por se tratar de uma verba indenizada, porque geralmente a gente sempre quando fala que é indenizada, a gente associa que por ser indenizado não teria incidência. Então a Receita ela veio enfatizar através dessa solução de consulta que há sim incidência de INSS sobre essa rúbrica, uma vez que para não haver incidência de INSS, essa rúbrica precisava estar relacionada lá naquele parágrafo 9 do nosso artigo 28 da Lei 8.212, que é aquele parágrafozinho, né, que traz todas as verbas ali que possui essa incidência da contribuição previdenciária. E como o intervalo entre a jornada não está nesse parágrafo, logo terá incidência, sim, de contribuição previdenciária. Ou seja, meu povo, tem incidência de INSS, de imposto de renda e só não terá de FGTS. Apesar de que eu acho, né, até interessante falar que não tem, né, mas é o que diz a legislação. E aí fica aqui a perguntinha desse vídeo, do nosso Direto à Fonte de hoje. Como que tá aí no seu DP? O que você tem que fazer? Conferir, tá? Confira, tintim por tintim. E caso esteja sem essa incidência, esse intervalo entre a jornada suprimido, altere essa incidência no seu sistema, para que você considere, sim, o pagamento do intervalo entre a jornada, né, não concedido aí a esse empregado, coincidência de INSS e de imposto de renda, não tem de FGTS. Antes de terminar o vídeo, uma observação super importante para vocês, que eu sei que vai gerar dúvida.
que é quanto à incidência para cálculo de férias, de 13º, como que fica, né? Não terá, tá? Para férias, 13º não tem por quê? Porque não tem reflexo nas verbas trabalhistas, ok? Esse é o nosso direto à fonte de hoje. Espero que vocês fiquem super atentos a esses esclarecimentos que nós sempre temos através da solução de consulta, né? Consulte o seu jurídico também, mostre para ele essas mudanças, né? E faça aí dentro do seu dia a dia, dentro das decisões que vocês têm aí, o melhor para as empresas, o melhor para os seus empregadores, para que depois isso não seja cobrado, né? Para que depois você não tenha problema com essas verbas, ok? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até daqui 15 dias no nosso Direto à Fonte. Tchau, tchau!